desliguei o zoom aí o flash na câmera, que estava dando um pouquinho de dificuldade para me ver. Mas mais uma vez voltamos aí com o Papo Verdade. Vamos falar aqui mais um pouquinho do Evangelho de João, né? E a gente estava falando sobre vibrar com Deus, né? Por que vibrar com Deus? Porque Deus está numa frequência muito maior que a nossa. Então nós temos que entender isso, né? Hoje nós não entendemos muito bem. A maior parte dos evangélicos, pessoas que dizem estudiosos, uma boa parte, falando todos, dizendo uma boa parte delas, não tem o pleno conhecimento daquilo que deveria ser, né? Mas, por quê? Eles não vibram na mesma sintonia. E enquanto a gente pensar em Deus na matéria, ou de uma certa forma, tem gente que pensa em Deus de uma forma assim tão espiritual que não enxerga que Ele também é um ser, mas Ele é o todo. Quando a gente fala de Deus é o todo, as pessoas não compreendem muito bem isso. O que é esse todo? Esse todo é isso tudo, né? Esse todo é isso tudo. Por isso que Jesus disse que Ele tanto está dentro de nós, como está fora de nós, como nós basicamente vivemos em Deus. Então, se é isso, então Ele é o todo, né? Então a gente parou no vídeo passado, no capítulo 1 ainda, né? E a gente estava indo para o segundo tópico e a gente parou aqui no versículo 18. Então nós vamos começar a ler, dando a continuação da leitura e falando diretamente dentro daquilo que a gente está entendendo dos textos, né? Para a gente poder tentar explanar cada vez melhor, entender um pouquinho mais melhor esse Deus que nós conhecemos, que está dentro de nós. Mais uma vez, eu peço que vocês tentem sair desse mapa que foi criado para vocês. Tenta encontrar Deus no território. Tenta, deixar o fragmento que está dentro de vocês falar. Não vai para aquela intuição, aquele mapa que já foi criado, predestinado para vocês, não. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Vamos falar agora do testemunho de João. Porque eu acho que eles deveriam ter encerrado esse primeiro tópico aqui. Eles encerraram o primeiro tópico porque a Bíblia não era dividida em capítulos nem versículos, nem muito menos esses tópicos aqui que eles colocaram. Foi até interessante, ajudou. Mas eu acho que deveria ter sido encerrado lá, ou deveria ter começado um outro tópico aqui, não sei. Mas vamos lá, versículo 19 diz assim: Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, és tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram a dizer de ti mesmo. O que diz de ti mesmo? Aí ele vai. Por quê? Deixa eu só dar uma paradinha aqui antes de a gente continuar. Parei aqui no 22. Você vê que aqui os judeus eles estavam com uma preocupação com respeito a João, porque João estava vindo batizando com água e ele estava vindo falando do Cristo que ia vir. Mas eu creio que aí um crer meu, né? Eu não li, eu não sou historiador, eu não sou, estudante, eu sou simplesmente uma pessoa que tento receber Deus da forma mais simples, singela e natural possível. Eu não quero entrar para aqueles méritos a gente já tem tanta coisa, né? Então vamos tentar ser simples. Eu entendo que no fato de eles terem mandado sacerdotes, se as pessoas perguntarem a João quem era ele, porque João veio batizando e dizendo que um Cristo surgiria, que iria surgir um libertador, que ia batizar não com águas, mas com fogo.
Inclusive, mais a gente vai explicar sobre essa questão do batismo. Tem muita gente confundindo esse batismo de João e até dizendo que Jesus também batizava, que Jesus não batizava. Mas aí eles se preocuparam porque João não estava talvez dentro da linha que eles tinham de como Cristo viria. Dá para vocês entenderem isso? Porque eles mandaram perguntar porque eles ficaram cismados. Será que é esse que é o Cristo? E João, ele também nem sabia quem realmente era ele. Porque veja bem, pessoal, quando um ser que reencarna e vem fazer uma missão aqui nessa terra, muitas das vezes ele nem sabe exatamente, ele só descobre talvez nos finais, né? Ou talvez entre linhas ele consiga determinar quem ele era, porque não existe essa coisa de pessoa falar assim, eu sou fulano de tal, de época tal, que estou aqui agora. Não tem isso. E ele mesmo descreve que ele não podia mentir, ele falou, eu não sou Elias. Mas só que lá na frente, alguém fala, que esse alguém é o próprio Senhor Jesus. Elias já veio e vocês não viram, que era João, né? João era Elias. Então, ele testificou de Jesus, e Jesus testificou dele mais à frente, né? E ele mesmo declara, eu não sou. Aquele que vem foi antes de mim, né? Porque era antes de mim, né? Tal, mais ou menos uma coisa assim, tipo assim, ele mostra que Jesus era antes dele, veio e nasceu primeiro que ele e é maior que ele, né? Porque Jesus já tinha uma experiência muito maior como Criador, porque Jesus era um dos filhos primários, era um dos primogênitos, né? O Criador. Então Jesus já estava numa evolução muito maior do que qualquer outro ser. Então Jesus já era um filho criador de universos. Jesus já era o que criava. Ele criava na conjunção com o Pai. Ele criava junto com o Pai. O Pai é o tudo, o Pai é o poder. Mas Jesus é um filho criador, era o Micael. Era um filho que criava. A ordem de Satã, a ordem de Satã, ou também a gente não gosta muito dessa palavra, e quer colocar Lúcifer, um nome mais bonitinho e tudo mais. Mas esse camarada aí, ele era um que governava o nosso setor aqui. Inclusive a terra fazia parte das administrações. Na época, quando houve a queda, que houve esse problema com Lúcifer, a terra estava sendo povoada ainda, e ainda havia alguns 1000 anos que a terra estava sendo desenvolvida. Inclusive não havia ainda uma vida com orientação mental suficiente para entender Deus. Havia os primatas, havia o homem das cavernas, ou havia alguns homens já mais evoluídos, mas ainda colhedores. Assim, homens totalmente sem conhecimento de Deus, que tudo que via brilhante, que era uma coisa assim, desconhecida para eles, era um Deus, era um negócio, né? Então, quando Adão e Eva, que é uma raça, um tipo de raça de seres angelicais, de seres plenos, que veio para evoluir uma determinada região, veio aqui, eles vieram justamente para evoluir essa raça que estava aqui. Coisa que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uma historinha de Adão e Eva. Nessa historinha você tem que entender que foi contada por povo de Israel. É só para um entendimento deles. Essa historinha de Adão e Eva aqui não é a história da humanidade. É uma história para Adão, para o povo de Israel. Não é para você falar, essa história não, essa não é a história da humanidade. Voltemos aqui. Então, quando eles vão perguntar para João Batista, porque eles estavam sob aquela situação de quem esse cara está falando, quem é, porque não é assim, a Escritura não diz isso, não diz isso. Aí tem alguns pontos que a Escritura relata sobre o que João dizia, mas não estava tão ligado, né? Porque, portanto, que quando Jesus se manifestou, ninguém o conheceu. Quer dizer, se esse Jesus era exatamente o Jesus que estava escrito, por que ele não foi reconhecido? Alguém fala, não, é porque Deus endureceu o coração dele. Mas beleza. Tá, tudo bem, eu reconheço que tem que foi endurecido, tal, de certa forma. Mas ele não veio exatamente da forma como deveria, até porque já havia dissensão entre o povo dele. Então eles vão perguntar, e aí João vai e fala isso, né? Não era o Cristo. Vamos lá, aí ele fala, vamos repetir aqui, né? Ele perguntar, né? Então, que és tu Elias? Disse ele, não. És tu profeta? Respondeu, não. Respondeu, não. Disseram, pois, quem és tu para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo?
Aí ele fala, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Né? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram, e disseram, por que batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Aí, porque ele batizava, né? Então ele tinha que ter alguma autoridade assim, para fazer isso. Naquela época tinha esse problema, como os fariseus eram as pessoas autoritárias. Então, tipo assim, para alguém vir fazer alguma coisa, sabe, como uma pessoa, um líder ou algo, né? Que ele transformava ele em alguém, eles entendiam que essa pessoa tinha que ser algo, né? Tinha que ser um profeta, tinha que ser tinha que ter tipo assim, um nível, um patamar. E João é um simples, ele ficava no deserto, né? Como diz a própria escritura, que ele ficava no deserto mesmo, Nelson Silvestre, era uma pessoa totalmente simples, né? Totalmente simples, né? Aí ele fala, e João responde e diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim. Né? E olha que João Batista nasceu primeiro que Jesus nasceu depois. Né? Mas aí ele fala que Jesus era antes dele, porque né, Jesus era primeiro que ele. Não no crono humano, mas no crono da eternidade, no tempo de Deus. Né? E aí ele vai e responde, né? Foi antes de mim. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias ao Pai. Então ele falava de Jesus, por ser a hierarquia, né? Por que ele falava que Jesus era antes dele? Jesus era o primogênito do Pai. Então, João, ele tinha uma consciência de quem ele era, mas ele não tinha uma exatidão de quem ele era. Mas ele tinha uma certa consciência de quem ele era, que ele era João Batista, que ele era Elias. Mas só que como ele não tinha totalmente o pleno, ele disse não sou. Né? E também pode ser, eu estou colocando hipóteses aqui, tá pessoal? Pode ser também que ele dizia pelo fato do nascimento, né? Ele nasceu por esses dias e Jesus era nascido muito mais tempo e tal. Não que Jesus fosse mais velho que ele, Jesus era mais novo, então era um pouco mais velho, creio eu. Então continuando aqui, né? E estas coisas aconteceram em Betânia e outra banda do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Aí eu até comentar um pouco antes aqui, quando ele fala que Jesus já estava no meio deles, mas eles não conheciam, e nem o próprio João conhecia Jesus. No sentido de profeta, porque Jesus e João Batista eles tinham um parentesco familiar, né? Ou amizade, as famílias eram amigas, né? Simeão e Ana lá, tal, essa coisa no início lá de outros evangelhos a gente encontra mais sobre quem era quem, né? Sobre as famílias aqui. Mas eles tinham essa ligação, mas eles não se viam. Eles se viram quando eram pequenos, creio eu, e depois quando João tomou uma consciência, autoconsciente, ele já partiu para o deserto, por lá ficou, de repente alguém só até rejeitar ele, como que ele era filho de profeta, sacerdote, e não assumiu a posição, e acabou ficando por lá, e assim foi. E então, aí ele disse que estava no meio e ele mesmo não conhecia, né? Aí vamos lá aqui. Aí, este é aquele do qual eu disse, após mim vem o varão que foi antes de mim, do qual eu não antes de mim, porque já era primeiro
primeiro do que eu não o conhecia, tá vendo? Eu não o conhecia, mas para que ele se manifestasse a Israel, vem eu, por isso batizando com água. Então é a questão, já vamos entrar na questão do batismo aqui. Vou deixar para entrar mais na frente essa questão do batismo, para falar sobre esse negócio do batismo. Então, para que Jesus se manifestasse a Israel, houve a necessidade de vir um mensageiro. Porque, exemplo, se Jesus já chega e fala, eu sou o Cristo, meio de todo mundo, ia ficar uma coisa assim, meio que, né? Pô, esse cara chegou aqui se declarando Cristo, né? Então, como João era um camarada que ficava no deserto, era tido quase como um profeta e tal, ele ganhou um certo respeito, né? Diante o povo, a população lá, né, o povo de classe baixa, porque o povo da classe já era um pouco mais assim com João, porque João testemunhava contra eles. Inclusive, ele falou muito da mulher de Herodes, né? Lá, chamando ele de raposa, aquela coisa toda. Inclusive, ele é muito temoso por causa disso, depois, mais à frente. Então, mas só que o povo, né, de baixa, povão, né? Já tinha ele como um mestre, aquela coisa toda. Inclusive, ele tinha seguidores. Inclusive, 2 seguidores de Jesus, são os 2 primeiros seguidores de Jesus, basicamente eram seguidores de João. E passam a seguir Jesus. Mas nem todos os seguidores de João vêm seguir Jesus, porque eles preferiram ficar com João. Mesmo João declarando que Jesus era o Cristo. Né? Mesmo João declarando, eles ainda ficaram lá. Então, então ele fala, eu vim para fazer esse serviço para manifestar o Cristo ao povo de Israel. Então ele precisava de uma pessoa para endossar quem era ele, mesmo diante do povo. Ainda que Jesus não precisava de ninguém para endossar as próprias obras que ele faria ou já tinha feito até ali, porque com certeza alguma coisa ele já tinha feito até aquele momento, mesmo que não está constando aqui nos escritos, mas a gente tem aí alguns escritos que falam sobre a infância dele, inclusive no livro de Urântias. Se alguém já teve oportunidade de ver um vídeo ou ler um trecho, eu não li a vida de Jesus no livro de Urântias ainda, mas vi tem uns vídeos que falam, né, e eles contam lá, é uma outra história à parte, claro, o fato de você crer ou não crer, né, e realmente acho que ele teve que ter uma vida. Como ele nasceu no meio dos seres humanos e teve uma vida, em algum lugar, alguma coisa tem que estar registrada. Então, os apócrifos que falam sobre a infância de Jesus, juventude, essa coisa toda, são muito fantasiosos. Eu não vou declarar a respeito deles, até porque também não li todos, e alguns trechos só. Mas os vídeos que eu vi no livro Urântia fala que Jesus realmente teve umas viagens, conheceu outras pessoas além do povo de Israel, e creio ele ter feito alguns outros milagres, alguns assim, anteriormente, em alguma situação. Então João vem testificando, ele fala, vem eu para que ele fosse manifesto, né? Para que manifestasse ele ao povo de Israel. Então ele veio batizando com águas, né? Sobre o arrependimento. E João testificou dizendo, João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou, olha, isso aqui é importante, isso aqui que é importante, fixa nesse texto, eu não o conhecia, apesar das famílias serem ligadas, ter alguma intimidade, a mãe de Jesus e a mãe de João Batista se conheciam. Vocês podem ver, acho, no livro de Lucas e de Mateus, vocês vão ver isso no início ali. Deixa eu tocar uma água aqui. Tá? Fala sobre isso. Aí ele fala, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse aí
é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Tá? Então, João já deixou bem claro aqui que o Espírito de Deus, que o enviou a batizar com águas, ele não enviou simplesmente para batizar as pessoas só por arrependimento de pecados. Havia uma missão desse batismo com água. Havia um motivo, um porquê. É como se de repente alguém escondesse alguma coisa. Vamos supor que você é um ajudante de pedreiro. Você está lá, ajudante de pedreiro. Aí o pedreiro vai e esconde um negócio no lajota. E aí mistura que é muito lajota e ele se perde. Poxa, não está aqui, ele não consegue achar. Ele vai falar o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui pra gente. Ele vai falar com o ajudante dele, fala assim, olha, vou te dar uma missão para você. Você pega essas lajotas e vai molhando nelas, vai ficar mais fácil. Você vai molhando nelas, na hora que você tirar e uma delas correr uma água diferente, essa você separa para mim, que eu tenho um negócio dentro dela que é meu. Né? Mas ele mandou molhar a lajota para quê? Só para molhar. Porque lajota nem pode ficar molhando, né? Se tijolar com lajota molhada não é muito bom, né? Você acha? Não. Eu mesmo, eu trabalhei com ele, não gosto. Entendeu? Então, a missão, não estou dizendo que a missão de batizar de João era banal. Estou dizendo que não era uma especificação batizar com águas para arrependimento de pecados, porque até mesmo o próprio Senhor Jesus mais à frente fala que não é isso que resolve o problema. O que resolve o problema é a renovação da consciência. É você entrar em autoconsciência com Deus. É você entrar em vibração, em sintonia com Deus na sua consciência. O pecado ele só é perdoado mediante ao perdão que você auto se concede. Porque se você simplesmente orar e não se sentir perdoado, não tem perdão. Tá? Não é só uma palavra, porque existem códigos implantados na cabeça das pessoas. Isso é código. Isso se chama âncora. Tá? Algumas ancoragens, vamos dizer assim, que líderes religiosos fazem nas pessoas. Né? Eles colocam a gente, ao descer as águas, você está batizado, está perdoado dos pecados. Todos colocam. Se você clamar pelo sangue de Jesus, você está perdoado dos pecados. Então isso, e geralmente as pessoas vão adquirindo essas coisas na cabeça, essas âncoras na cabeça, e toda vez que elas lembram dessas âncoras, falam esses negócios, elas se sentem renovadas. Né? A consciência dela regenera ali automático ali, mas um instante, porque é uma âncora muito fraca. É uma âncora muito fraca, não houve um psique legal, não houve uma ancoragem firme. Né? Porque tem que haver uma renovação. Eu fiz uma experiência comigo esses dias. Eu sei que muita gente não acredita muito em hipnose, mas é uma coisa que existe e é verdadeira. E não é do mal, porque na realidade te leva você a ter uma boa convivência com o mundo exterior. Porque nossa mente ela é acostumada a fazer muita coisa. Desde quando você nasce até você ganhar consciência, ou alguma consciência de Deus, você acostuma a sua mente a muita coisa que de repente não deveria. Não que existe pecado nesse sentido de pecado. O pecado ele está na não consciência de Deus. Quando você não tem consciência, você está em pecado. Você está totalmente atravessado. Entendeu? Né? Mas o sujeito que conhece Deus, então ele não está em pecado. Não, mas aí que está. O detalhe não é só o fato de você não conhecer ou conhecer. O fato é que uma pessoa que não conhece Deus e morre, já era. Mas se você que já conhece e não pratica o amor de Deus, também já era. Entendeu? Então o negócio não é simplesmente você ter o conhecimento, nem é ficar. O negócio é você praticar o que Deus quer que você pratique. A bondade está nisso. Porque pecado, gente, tem muita coisa que você fala, que a gente fala que é pecado, a gente fala que se você for pegar a questão mais pecaminosa que as pessoas colocam, mais questão enraiza mais o pecado, é o tal do sexo. Sexo ele é visto, né? Inclusive na Bíblia tem uma passagem, uma das cartas de Paulo, se não estou enganado, ou Pedro, e fala que para você ter relação com a sua esposa, você tem que primeiro orar, ter relação, depois que você acabar de ter relação, orar de novo. Né? Agora eu pergunto, Deus enviou o sexo para a relação. Agora,
existe a diferença, né? O sexo com relação prazer, carnal apenas, só prazer, vontade, e o sexo para procriação da vontade divina, para que Deus possa expandir, né, o seu número de almas. Você se ligou? Existe essa diferença. Mas no estágio da mulher, Deus também, com a sua sabiência, ele colocou esses critérios. A mulher tem um estágio que ela está perto, tem estágio que ela não está perto. Nós é que somos muito errados, ou pecaminosos, né? Vamos dizer, sei lá, pode até entrar nesse critério. Mas a gente é muito desejoso conosco mesmo e praticamos coisas que não é muito legal, né? Muitas das vezes. Mas vamos lá, então, continuando aqui, eu nem falei, né? Então, deixa eu acabar de falar agora da lajota. Então, o que acontece? Então, o critério de molhar a lajota é só para identificar. Da mesma coisa que João aqui. João, ele veio batizando com água. Não é que era para seguir esse ritual pro resto da vida, todo mundo agora não, vamos batizar na água. Já viu como é que está o negócio do batismo ultimamente? Eu vi no YouTube que eu não sou muito de me escandalizar com essas coisas, que eu acho que eu não faço quebra-vida, né? Mas aí já é brincadeira, né? Tibum do batismo. É tibum. Batizando no toboágua. Você batizando no toboágua. Cara, onde é que tem verdade nisso? Onde é que está a verdade? Tá batizando no toboágua? Pô, aí é demais, né? Toboágua? Pô, fala sério. Entendeu? Então não rola. Pode até fazer, mas não é o critério. João Batista veio batizando, não foi para que o ritual perpetuasse. Ele veio para identificar o Cristo como esse batismo. Por que ele continuou batizando? Porque era o que ele fazia. Mas o negócio era identificar o Cristo. Portanto, que Jesus, depois, quem batizava eram os discípulos dele. Ele mesmo não batizava. Porque ele tinha um batismo para derramar, que era o batismo com o Espírito Santo. Porque ele ia colocar um outro Espírito sobre toda a carne, para que todos venham a ter ligação com a centelha dentro de si e encontrar o Pai num momento da sua vida. Entendeu? Porque o Espírito que havia não era um Espírito que descia sobre toda a carne, era só sobre alguns em momentos específicos, né, de busca. Esse Espírito Santo que Jesus ia derramar, ia batizar a todos, era um Espírito Santo diferente. Você fala, ele é um Espírito diferente, um outro Espírito melhor do que esse, tá vendo assim? Mas mais à frente que ele fala isso. Então o batismo esquece, não tem nada disso, tem batismo, não é isso daí. Bom, eu já fechei aqui o primeiro tópico, eu não vou mais além do que seguir. No próximo vídeo, Papo Verdade, Vibrando com Deus, nós vamos falar sobre os primeiros apóstolos. Tem outro detalhe bacana aqui, que nós vamos até fazer uma comparação entre os outros evangelhos. Por isso que você tem que ficar sempre com o pé atrás. Não é plenitude, mas contém a palavra de Deus, tá bom? Não é plenitude não, mas contém a palavra de Deus, tem que estar, tal, né? Pode ser alguma coisa que eu estou vendo aqui no livro do Evangelho de João, que não seja plenitude. Agora, o ponto forte desse trecho todo que eu li aqui, que eu li, né, do 19 até o 34, né, que João testificando que a descida do Espírito Santo sobre Jesus, o ponto alto é o batismo, que aqui vocês, grave esse texto, é o 23. João Batista fala, eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com águas, me mandou batizar com águas, esse me disse, sobre aquele que vide descer o Espírito, e sobre esse repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele vai testificar. Então eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então a missão dele acabou ali. E portanto, logo os primeiro ano de ministério já de Jesus, porque ele começa o ministério dele ali, dizem que esses 3 anos, dizem porque tudo é calculado, não sei se você vai falar pra cá, não vivia a época, né? Pelo que está mais ou menos assim. Porque nem na própria Bíblia não dá para entender muito bem quanto tempo foi. Mas os estudiosos, né, os sábios da Bíblia, né,
Não é que eles são sábios da Bíblia, né? Na Bíblia eles sabem tudo, agora de Deus já estamos gateando ainda, né? Eles falam que são 3 anos. Então, acho que no primeiro ano logo João Batista é aprisionado e depois é morto. E interessante que eu até falei num vídeo anterior que João Batista estava com assim, uma projeção tão grande com Jesus que quando Jesus vem e assim, fica meio que oculto, né? Não se expõe muito, mas vem fazendo o trabalho de uma forma, porque não encontrou um povo preparado para receber tudo aquilo que ele tinha para passar. Então João logo fala, poxa, mas será que não era esse? Esperamos outro. Aí ele demanda lá na cadeia, lá na prisão, ele fala, vale a pergunta, será que eu fiz errado, fiz besteira, né? Mas não, ele fez certo, porque na realidade, quando Jesus chega, ele encontra um povo totalmente, sabe? O povo de Israel estava totalmente atravessado e não tinha condição nenhuma e isso já estava sendo preparado, né? Desde um tempo atrás. Acho que desde quando, porque Deus, assim, igual eu falo, Deus ele sabe todo o território, ele conhece todo o território, todas as possibilidades. E ele sabe que você tem um livre-arbítrio, porque eu tenho um livre-arbítrio de agir como nós queremos agir. E ele não interfere nisso. Ele não interfere nisso. Ele pode até jogar uns laços para nos tentar tirar de alguma situação, né, por amor à nossa vida, porque ele quer que nós alcancemos todos a plenitude da salvação e continuemos a nossa jornada, evoluindo, como o Senhor Jesus chegou a um parâmetro de varão perfeito. Ele quer que nós também chegamos nessa estatura desse varão perfeito, porque para ele é muito importante ter filhos criadores, quanto mais melhor, né? Quanto mais generais, quanto mais filhos de luz, quanto mais... Porque a gente tem que entender, gente, que nós estamos num universo que está em expansão e Deus é o todo. Nós temos que entender que Deus não é essa forma que vocês foram programados para receber, não. Tem muita gente que tem um mapa na cabeça que foi programado para receber um tipo de Deus que não é exatamente o Deus que é isso que nós conhecemos. Jesus deixa claro no Evangelho de João várias vezes que Deus está dentro de você, está dentro de mim, e não é de agora não. Você precisa aceitar. Um dia chegou um camarada, chegou a primeira em Alto Vale, está no salão do amigo meu lá, conversando, e ele vai falar o seguinte, que eu recebi uma bênção no final de semana. Ele vai falar, por quê? Não, porque a gente foi fui convidado para fazer uma visita, e chegou lá nessa visita, tem uma tribo de índios, né, o pessoal que era indígena. E a gente foi lá, fizemos uma visita, um culto lá, rapaz, e como é que o povo é um povo educado, o amor, eles têm um amor um ao outro, e são assim muito ligados, muito amorosos um com o outro. E a gente foi lá e aí eles aceitaram Jesus, né? Aí eu pensei comigo, falei, caraca, já que esse cara está falando, quer dizer, o pessoal já anda na doutrina de Jesus, que Jesus falou que a base de tudo é o amor, e se alguém ama o teu próximo, é amigo de Jesus, é filho, é irmão dele também, né? Está fazendo o que ele quer. E como é que esse monte de índio lá já faz isso? Eles precisam ainda de aceitar Jesus para alcançar a salvação. Então essa é a ideia de gente, sabe, que tem um mapa na cabeça e que não entendeu nada ainda de Deus. E acha que entendeu Deus, mas está engatinhando, está indo atrás de homens, doutrina, mapas de homens, doutrina de gente. Não é plenitude, mas contém a verdade. Tá bom? Então vamos ficar com essa daí até aí. No próximo Papo Verdade voltemos. Vamos vibrar com Deus. Vamos chegar na sintonia de Deus. Vamos sintonizar com Ele, que Ele está dentro de você, está dentro de mim, está no meio de nós vivemos nele e Ele quer falar com a gente. Tá bom? Beijão com Deus aí. Até a próxima.